Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Nossa Sala Podcast. Como vocês já sabem, meu nome é Igor Jacinto e aqui ao meu lado está um grande amigo, Daniel Figueirinha. Olá a todos, prazer, como ele disse, sou Daniel Figueirinha e hoje tem um cara aqui com currículo extenso, né? Eu vou até pegar minha notinha aqui para eu ler. Radialista, locutor, apresentador, consultor da Rádio Jovem Pan e Presidente Prudente. Quem que é? Adilson Breviglieri. Isso aí. Seja muito bem-vindo, Adilson. É uma honra estar falando com um cara com um currículo tão vasto, com tanta história, e esquecendo de anotar uma coisa: corretor de imóveis. Corretor de imóveis. Não tá no script, mas aqui nos bastidores a gente já desconfiava que ele fosse corretor de imóveis, mas agora a gente tem certeza. Seja muito bem-vindo, Adilson. É um prazer enorme estar conversando com você. O tempo é todo seu e a gente quer conhecer muito, e as pessoas também, dessa história incrível. Legal. Que você vai conseguir contar para nós. Bom, eu queria agradecer, né, ao pessoal da Imob, o podcast, né, que está começando esse projeto. É uma coisa interessante, porque o mundo hoje da comunicação é mais digital, né, e o consumo é explosivo. Você tem tantos conteúdos para poder ser consumido, né, que a gente fica preocupado como é que vai ser consumido isso tudo, né. Mas é legal, vamos ver se a gente consegue contar um pouco da nossa história aí. Não é tão extenso assim, não. As coisas vão acontecendo e você vai carregando na sua mochila, né? Humildade. Isso é humildade é tudo, né? É. E aí, Adilson, assim, aqui no podcast, antes da gente começar a falar sobre carreira, sobre negócio, a gente quer conhecer um pouco da história do Adilcinho, coloquemos assim. Criança, quais eram os seus sonhos, o que você gostava de fazer, como você era? Como foi a infância, basicamente, né? Eu tive uma infância totalmente diferente da infância de vocês de hoje, né? Porque a nossa infância era brincar na rua, descalço, jogar bola, subir na árvore. Era as peraltices da infância da época. Não existia o que existe hoje, né, em termos de tecnologia. Hoje a criançada fica mais no eletrônico, no digital, do que as brincadeiras que nós tínhamos. Mas foi uma infância muito rica e que tem momentos muito importantes que a gente guarda e vou guardar pelo resto da minha vida, né? Brincadeiras, amigos, as coisas que a gente acabou fazendo, né? Mas eu sou do interior do Paraná, sou de uma cidade chamada Cornélio Procópio. É uma cidade que hoje deve ter aproximadamente 50, 60 mil habitantes. Mas na minha época, na minha infância, era uma cidade que era de uma região nova, no norte pioneiro do Paraná. E essa situação de nova, de uma região precisando ser aberta, é uma coisa que a gente acabou vendo hoje no mundo contemporâneo, que aconteceu com algumas cidades do Mato Grosso, né? Com o caso de Sinop, Colíder, essas cidades que acabaram sendo desbravadas, né, pela exploração da agricultura, pela abertura de novas fronteiras, né? E Cornélio é uma cidade que ficou incrustada no norte do Paraná e é uma cidade de morros e montanhas próxima a Londrina. E ali eu nasci, assim como todos os meus irmãos. Eu sou o segundo irmão de uma família de 5 filhos. São 4 homens e uma menina mais nova. O meu irmão mais velho hoje, ele mora em Curitiba, também é engajado na comunicação. E já vou explicar por quê. Tá. Será que era de família? Eu também sou da comunicação. Eu tenho um outro irmão que não mora no Brasil, mora fora, também é relacionado a essa questão de comunicação. Caraca. Eu tenho um outro irmão, que é o irmão caçula, também é ligado à comunicação. Não é possível. E uma irmã, a mais nova, que mora fora do Brasil também e trabalha na área de marketing, então, comunicação todos também. Todos estão nessa área, basicamente. Isso aí. O porquê? Porque é o seguinte, o meu pai era locutor, ainda é locutor, né? E ele depois passou a ser gerente da rádio que ele trabalhava, era um grupo de emissoras, chamava-se Emissoras Coligadas. E o rádio era a mídia eletrônica que se tinha, né? Nem a própria TV era tão forte, tão predominante em todos os lugares como o rádio era, né? Então existiam rádios de ondas médias, amplitudes moduladas, de ondas curtas, e hoje que é a AM, né?
que já não existe mais também, houve a migração para a frequência modulada, mas essas ondas, elas atravessavam continentes, né? Então, uma rádio, por exemplo, de São Paulo falava em todo o território nacional. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional de Brasília, a Rádio São Paulo, a Rádio Capital, eram rádios que falavam para o Brasil inteiro. Até o surgimento e a proliferação de mais emissoras de rádio no Brasil inteiro, né? Então, meu pai era gerente e a gente era criança. O quintal nosso para brincar, às vezes, era o próprio espaço da rádio, né? Que havia auditório, né? Que era uma espécie de um anfiteatro, que havia apresentação de duplas sertanejas, de cantores, de apresentações teatrais, que era o teatro daquela época. Então, a gente teve muita afinidade com esse universo, né? E aí o meu pai, além de locutor, ele foi narrador esportivo e fazia a narração e acompanhava o time local de Cornélio Procópio, que participava do Campeonato Paranaense de Futebol. Então o time de Cornélio, que era o 9 de Julho, ele jogava contra o Londrina, contra Foz do Iguaçu, contra Ponta Grossa, contra Curitiba. E naquela época o repórter de campo ele tinha que carregar o fio para poder ir até lá onde estava o jogador, para poder entrevistar. E tinha um emaranhado de fios de várias rádios, dependendo do jogo, da proporção que era o jogo. Então ficava aquele bolo, aquele transtorno de fio um emaranhado no outro. Até quando terminava o jogo, a gente ficava 2, 3 horas só para enrolar, né? Desenrolar o fio de um de outro, né? E eu, quando criança, ainda com 10, 11 anos, às vezes eu ia nessas transmissões com a equipe da rádio, e aí acabava entrando junto com o repórter no campo para ajudar a ele cuidar do fio, puxar o fio pro cara, aquela coisa toda, né? Mas eu com 9 para 10 anos, eu transcrevia as cartas que os ouvintes mandavam para a rádio, porque ali era uma região agricultura, tinha fazendas de café, muitas fazendas de café, e as pessoas que moravam numa fazenda, às vezes tinha parente numa outra fazenda, não tinha telefone, né? Então, o que acontecia? Todo final de semana, o dono da fazenda pegava os funcionários, colocava em cima de uma caminhonete, ou às vezes até de uma carreta puxada por um trator, e levava para a cidade para esse pessoal fazer a compra da semana, de mantimentos, né? De produtos alimentícios e tal. Era uma venda, não tinha o supermercado propriamente dito, né? Chegava com uma lista e a pessoa ia pegando ali. E eles aproveitavam a vinda até a cidade, iam até a rádio e deixavam cartas. Às vezes para mandar um recado para um amigo de uma outra fazenda, às vezes para marcar jogo com um time de futebol de uma outra fazenda. Por exemplo, atenção, fulano de tal da fazenda Paiolão, o José Inácio da fazenda Santa Rita diz que na sexta-feira ele vai estar aí, vai dormir aí, vai posar aí. Nossa. Porque ele pegou folga e tal, blá. Atenção, Maria Antônia da fazenda Bom Jesus, o seu pai da fazenda tal comunica que a sua mãe foi internada no hospital, mas que passa bem e que você, quando puder, para ir visitá-los. E era a comunicação, o Twitter, o WhatsApp daquela época era feito dessa forma. Eu, como era criança, eu ficava datilografando essas cartas para passar para o locutor para poder facilitar, porque as letras eram muito difíceis, era tudo uma caligrafia difícil, né? Então eu comecei na rádio nessa circunstância. Depois passei a ser sonoplasta, operador de áudio, e com 13 anos, um locutor que fazia um programa à noite na rádio, chamava Músicas Dentro da Noite, ele pediu as contas, foi embora e a rádio ficou sem o locutor. Eu falei, meu pai, eu posso fazer o programa, né? Com 13 anos de idade, né? Não tinha nem voz, né? Caraca. Aí ele falou, não, pode, você consegue? Consigo. Aí eu fui fazendo o programa, com 13 anos de idade fazia o programa. Eu achei que você queria falar, não, ainda você é muito novo. Porque meu irmão mais velho, já com 12 anos, já tinha um timbre de voz mais acentuado, e ele já falava, né? E esse meu irmão mais velho, com 15 anos, ele era apresentador do telejornal da TV Globo de Londrina, que era uma sucursal da TV Globo, e ele já era o apresentador do jornal com 16 anos lá. Nossa! Tinha um time de voz, tinha um padrão de apresentação diferenciado e tal. Então, de uma certa forma, bem precoce, né? Sim, coisa, muito né? precoce. E aí o tempo foi passando, sonoplasta, locutor. Meu pai era
contato comercial também da rádio, que o gerente fazia tudo, né? E eu muitas vezes visitava clientes junto com ele, criei de uma certa forma uma afinidade, né, nessa questão na área de vendas e tal. Mas eu tenho uma coisa comigo que eu costumo dizer o seguinte: um bom médico normalmente faz um outro bom médico. Um bom advogado consegue fazer um outro bom advogado. E assim outras profissões conseguem produzir um outro profissional tão bom ou melhor até do que o próprio. Por quê? Porque a criança, quando ela é no seio da família, desde bebê, eles sentam na mesa para almoçar, para tomar as refeições, passam o final de semana juntos. Então, o cotidiano daquela profissão que a criança está ali vivendo com aquele profissional que é o pai, hoje também com a mãe, a criança vai criando uma afinidade com a profissão. Por exemplo, médico, né? Uma profissão nobre. Então, um médico, num jantar, hoje eu tive um parto meio complicado, mas consegui salvar a criança e ter uma complicação assim. A criança visualizando aqui, mesmo às vezes não entendendo, mas está entendendo aquela realidade. Quantas vezes o pai, às vezes, eventualmente vai para o hospital, acaba levando o filho junto, ou entra com o filho dentro do consultório, o filho vai no consultório, tem acesso àquelas ferramentas. Já respira o ambiente. Respira aquele ambiente. Então, esse menino, ou essa menina, essa pessoa, quando ingressar numa faculdade, por exemplo, ele vai entrar dentro de um hospital já de uma maneira diferente de um outro que não teve a possibilidade de ter um pai que era médico. É verdade. Ele já vai ter mais experiência, né? Já está dentro dele. Sim. A alma da profissão já está dentro dele, né? Então, essa é uma coisa que eu falei, puxa vida, a gente costuma ver que o filho de um bom médico é um bom médico, o filho de um bom advogado é um bom advogado, o filho de um juiz, de um promotor, é um bom juiz, é um bom promotor, que se espelha na grandeza do pai, que é o exemplo mais fiel e bonito que uma criança pode ter, então ele acaba se tornando um outro grande profissional. E aí a minha vida, eu saí de Cornélio com 17 anos. Era comum as nossas gerações saírem da cidade para poder se formar num curso superior. Prestava-se vestibular em várias cidades, porque a cidade não tinha um curso superior naquela época. Hoje todas as cidades têm qualquer curso. Então eu fui fazer um curso de Direito, prestei vestibular para Direito, que eu admirava a advocacia. Meu pai é advogado também. E aí eu passei numa faculdade em Itapetininga. Com 17 anos, fui morar em Itapetininga. Fiquei 2 anos lá. Era uma cidade quase 400 quilômetros de Cornélio. E lá em Itapetininga tinha algumas pessoas que estudavam lá também, que eram daqui da região, de Porecatu, de Londrina, de Sertanópolis. E quando eu fui fazer uma matrícula para o 3º ano, encontrei os caras lá pegando documentos para transferência, né? E aí, já fez a matrícula? Não, eu não vou matricular aqui, eu estou pedindo transferência, inclusive buscar os documentos aqui. Falei, mas como assim transferência, né? Ah, nós estamos indo para Presidente Prudente. Tem a Toledo lá, nós já fizemos lá uma comunicação e a gente vai conseguir transferir. Eu falei, opa, Presidente Prudente? Aí eu já tinha 18 anos, né? Quase 19. Aí eu liguei pro meu pai, eu acho que eu vou me transferir da faculdade. Ele falou, mas por quê? Ele também aí e tal. Não, eu vou transferir porque eu quero ir ficar mais perto de Cornélio, né? E estou indo para Presidente Prudente. E tinha muita gente de Cornélio que faziam odonto, faziam outros cursos aqui, né? Mas esse era o motivo mesmo, ficar mais perto da sua terra natal. E aí acabei me transferindo para Toledo e na minha vida se transformou totalmente, né? Porque comecei a fazer a faculdade de Toledo aqui para terminar, fui fazendo adaptações de matéria para poder encaixar o currículo. E aí acabei conhecendo a minha mulher na própria faculdade, casei e acabei fincando minha bandeira aqui, né? E quando eu estava na faculdade, aconteceu uma coisa interessante. Logo quando eu cheguei, na época que eu cheguei, no ano que eu cheguei, a Prefeitura de Prudente estava colocando em prática o Código de Obras da cidade, que até então não existia código que regulamentava as construções, quais eram as regras que as construções tinham que ter, essas coisas mais básicas, recuo de calçada, tamanho de calçada, pé direito, coluna, todas essas questões passava a vigorar naquele ano que eu vim. E aí a prefeitura, naquela ocasião,
entendi que quem era mais capaz para poder explicar e aplicar essas leis do novo Código de Obras eram os alunos da Faculdade de Direito. Então, eles contrataram estagiários, e eu tive a grata satisfação de ser um desses estagiários. Foi aí onde que eu conheci Presidente Prudente de ponta a ponta, né? Porque você tinha que estar sempre fazendo determinada região, fiscalizando, aquela coisa toda. Entendi um pouco de construção, entendi um pouco de fiscalização. E aí, como o rádio era uma coisa que já estava dentro de mim, e a Cornélio, por ser próximo de Londrina, Londrina tinha uma rádio chamada Rádio Folha de Londrina, que tem até hoje, que chegou a ser uma das melhores emissoras de rádio do sul do Brasil, do Cone Sul, né, Paraná, Santa Catarina e Porto Alegre, pela prática, pelo nível profissional, pelo equipamento, por tudo. Era um conjunto perfeito, né? E era uma rádio antenada. E eu, de uma certa forma, cresci um pouco da minha infância ouvindo esses caras, né? Influência. E Cornélio é uma cidade que tem 630 metros de altitude. E naquela ocasião, a Rádio Pan-Americana S.A., que hoje é a Rádio Jovem Pan, tinha um programa que era levado ao ar todos os sábados, às 21 horas, chamava Disco Dance, na Jovem Pan. Que era um programa apresentado pelo próprio Tutinha, que hoje é o diretor executivo, presidente executivo da Jovem Pan. Caraca. E ele fazia esse programa e com um pseudônimo, ele chamava-se Mike Nelson. Disco Dance com Mike Nelson pela Rádio Pan-Americana S.A. E a Rádio Jovem Pan FM, ela tinha 100 mil watts de potência. Caraca. E eles faziam aquelas vinhetas, né? Rádio Pan-Americana S.A., 100 mil watts de potência, de São Paulo para o Brasil. Era uma coisa alucinante. E como a nossa cidade era alta, a gente ligava os receivers e os gravadores na antena da televisão. E a gente conseguia sintonizar em Cornélio, 400 quilômetros e poucos de São Paulo, a Rádio Pan-Americana para gravar esse programa do Mike Nelson. A gente gravava em fitas cassete, e depois a gente fazia as cópias e vendia as cópias. Nossa, né? vendia? Vendia, porque não tinha aquelas músicas, eram músicas que vinham... Porque o Tutinha mandava trazer de Nova York, trazia de Londres, das rádios mais que faziam os lançamentos, e ele gravava, inclusive, às vezes ele ia para os Estados Unidos, ou tinha uma pessoa que gravava lá, os locutores da rádio americana, da WBLS, por exemplo, quando ia fazer um lançamento de uma música que era uma coisa estrondosa, então o locutor da WBLS, from England, Bee Gees, New York, aí os caras falavam aquelas coisas, cantar, e entrava a música, lançamento, exclusivo Jovem Pan-Americana. E a gente gravava, era uma coisa alucinante, aquilo entrava dentro da gente, né? E a gente ficava a madrugada toda gravando a Jovem Pan, né? E depois fazia o que nós fazíamos com as fitas, né? Então, depois, deixa eu voltar aqui a história que eu acabei vindo aqui para Prudente. Quando eu vim para cá, o rádio aqui, já existia a Rádio Presidente Prudente, que era Prudente FM, que ela também pegava um bom e alto som lá em Cornélio, porque naquela época não existiam muitas estações de rádio FM. Assim como também não existiam muitos receptores, né? Porque o rádio FM chegou sem ter o receptor, sem ter como você ouvir a rádio, né? Que foi o caso, por exemplo, da Prudente FM, que começou a pegar lá. Aí os carros passaram a vir com rádio FM e o rádio passou a ser vendido nas lojas com uma frequência modulada, que a gente começou a pegar. Então, rádio de Prudente você pegava como som local, como se a rádio fosse de Cornélio. Pegava a rádio de Araraquara, em Cornélio, Araraquara de Cornélio dá quase 400 quilômetros também, e a gente pegava a Rádio Morada do Sol FM de Araraquara, pegava a Rádio Educadora de Campinas, que era uma rádio FM, a Rádio de Londrina, que era Pai Querer. Essas emissoras tinham potência, porque não existiam muito, então não tinha nada que desimpedisse a proliferação das ondas, né? Então ela ia, porque a frequência modulada, ela vai. Se ela encontra um obstáculo, ela bate e sobe, e continua. Sim. Então era uma estrada nova, limpa, clara, o asfalto tapetão que navegava. Só e a vai. gente pegava isso, né? Ouvia isso. Então essa foi uma infância muito rica. Então quando eu vim para cá, eu já tinha o estágio da prefeitura, que remunerava muito bem.
fazia faculdade à noite e sobrava um tempozinho durante o dia. E aí, um dia, um locutor, que eu acho hoje ainda, na minha opinião, é uma das pessoas mais brilhantes para a colocação de voz, né, de apresentação, de criatividade no microfone, que chama Henrique Farina. O Henrique Farina trabalhava na 98, que antigamente chamava-se Comercial 2 FM, porque todas as FMs naturalmente eram oriundas de quem já tinha uma rádio AM na cidade, e o Ministério das Comunicações dava a emissora de FM, que naquela época acreditava-se que FM era uma rádio que só ia tocar música, com som estéreo, que até então era tudo mono. Né? Então o som estéreo, lá vem uma rádio aí, só vai tocar música. E de fato, quando começaram a entrar no ar, mesmo só tocava música, falava hora certa, prefixo da rádio e música. Hora certa, prefixo da rádio e música. Porque a mídia eletrônica era o rádio AM, que era prestação de serviço, era propaganda, notícias, era programa, né, de esporte, notícia, informação, era tudo, entretenimento, música, aquela coisa toda, brincadeiras com os ouvintes, sorteio com os ouvintes. Até novela, isso que eu ia comentar agora. A rádio novela era uma coisa que tinha todo dia. Então isso, a comercial AM, aqui no caso específico de Presidente Prudente, era a rádio comercial AM, até hoje. Quando veio a FM, comercial 2 FM. Prudente, Rádio Presidente Prudente AM, que era Prudente FM. Né? Então era desse jeito. Lá em Cornélio, meu pai ganhou um canal de FM, ele não colocou Rádio Cornélio FM, né? Que era Rádio Cornélio AM. Ele colocou Graúna FM. E essa Graúna FM existe hoje, é 95,3, não é mais do meu pai. E a rádio AM, ela manteve em todo o território nacional as emissoras que eram oriundas de uma outra AM, que precisava estar no ar, elas foram mantidas por 10 anos ou mais, em alguns casos, pelo próprio AM, porque tinha despesa, mas não tinha propaganda. As pessoas, os próprios radiodifusores não sabiam o que fazer com aquilo. Até que uma mente brilhante, de Londrina, de São Paulo, começaram a ter disc jockey, né, que era uma coisa que nos Estados Unidos já era normal, do cara apresentar um programa conversando com o ouvinte. Né? Você que está circulando nas ruas e avenidas de Presidente Prudente, nas artérias da cidade, ligado aqui em 101,7 pela sua Jovem Pan, muito obrigado pela sua audiência. Você que está no seu trabalho, você que está com o seu namorado, com a namorada, está com os amigos, está curtindo a gente, pode ligar para cá no telefone e tal, pedir a sua música, ou entre no nosso site, ou manda o seu recado pelo nosso WhatsApp e tal. É uma integração, né, de comunicação. Então, naquela época, o locutor fazia isso, começou a fazer isso. E era uma coisa diferente. O cara está falando notícias, né? E chamou o ouvinte para perto, né? Aí o ouvinte ele começou a ver que dava para se integrar mais com aquele canal. Gerar conexão. E a Rádio Folha de Londrina, eu acho que ela foi muito isso, porque ela era oriunda de um jornal, né? O Jornal Folha de Londrina, que também foi um dos maiores jornais do sul do Brasil, que era um jornal de grande expressão, muito bom, por sinal. Então tinha os caras que faziam a programação da rádio. De manhã tinha um que chamava Marcelo Luiz, que até hoje é meu amigo, está trabalhando numa outra rádio no Paraná. Ele pegava as principais manchetes da Folha de Londrina e lia no programa de manhã. Agora são 7 horas pela Folha de Londrina, as principais manchetes do jornal Folha de Londrina, a propaganda, a música tal, papapá. Então ele lia aquilo ali e tocava música, lia aquilo ali e tocava música. E eu cresci vendo aquilo também. Então quando eu vim para cá, o primeiro contato foi com o Henrique Farina, que ele tinha uma boate e fazia um programa de sábado à noite na 98, que antigamente era Comercial 2. Eu falei, Henrique, eu gostaria de fazer um teste lá de locução. Você já participou? Eu falei, eu já sei como é que funciona e tal, mas você não... vamos lá e tal, né? E foi até engraçado porque quando eu fui fazer o teste lá na Comercial 2, eu falei, posso fazer um teste como se eu estivesse fazendo na Rádio Folha lá de Londrina? Por quê? Porque eu ouço sempre. Pode fazer. Aí eu fiz igual os locutores da Folha, que coincidentemente o Henrique também era fã, né? Ele ia sempre para Londrina, ele chegava lá e ouvia a Rádio Folha e achava que era maravilhoso aquilo. E eu falava, você que está ligado aqui na Folha FM 102,1, eu falei, cara, isso aí tá contratado. Eu falei, pode começar hoje e vem amanhã de novo. Vamos conversar. Aí fomos conversar com
com o falecido Ernesto Coquemala, que também foi um pai para mim, que era o proprietário da rádio. E era um radiodifusor na essência da palavra, porque o rádio ele é diferente de todas as outras empresas, porque ele não vende uma mercadoria que você coloca na prateleira, né? Ele vende uma mercadoria que é o talento artístico de uma pessoa, que está na prateleira da pessoa, que ela expõe e que atrai ouvintes, que dá audiência, né? Então o Ernesto foi uma pessoa que realmente ele deixava a gente fazer o que a gente tinha vontade de fazer, né? Dentro de um parâmetro de regras. E acho que isso que foi o sucesso do rádio naquela ocasião, porque a gente fazia tudo que a gente achava que era legal. Às vezes uma ideia que vinha de fora, que dava certo, a gente aperfeiçoava para o nosso mercado aqui, colocava no ar e bombava, entendeu? Então as coisas foram mudando. E aí eu acabei virando, de uma certa forma, contato comercial da rádio 98 FM. Chegou um momento que eu comecei a perceber que as rádios nos Estados Unidos e na Europa, elas não tinham nome. O nome delas era uma frequência. Então, em Nova York, por exemplo, lá é a rádio 101,9, a 97,9, e só às vezes, com algumas raras exceções, letras, que no linguajar americano, você falando de uma certa forma, você fala uma frase, WBLS. Quer dizer, tipo alguma coisa que leva para o linguajar do americano, né? The Local Station. Então, o cara faz as letras que dá a estação do amor, a rádio que informa, a rádio que faz os lançamentos, a rádio especial, especial, que é WBLS, essa é a rádio especial do seu rádio. Então, tudo isso, eu falei, puxa vida, Comercial 2, não tá legal esse nome, já temos que virar isso, né? Aí, Ernesto, vamos mudar o nome da rádio. Você tá louco? Não, vamos colocar 98. Mas como assim? É porque é a frequência da rádio. A gente faz adesivo, a gente fazia adesivo Comercial 2 FM 98,1, a gente faz 98 FM. E embaixo coloca 98,1, que é para... E a gente colocava nos adesivos dos carros, as pessoas usavam adesivo nos carros, colavam o adesivo nos carros, queriam ter o adesivo no carro, né? E aí acabou virando 98. Depois de 6 anos que eu trabalhei na 98, eu fui contratado pela Rádio Prudente FM para poder trabalhar naquela Rádio Prudente FM, 101,1. Um ano que eu estava lá, eu mudei a rádio para 101,1. Já foi trocando o nome de toda a rádio que passou. Ela virou 101,1. Hoje é 101, 98. E aí, depois de muito tempo, trabalhei quase 20 anos na 101, eu fui trabalhar na 99, que era a Rádio Nova FM. E o Eudes Figueiredo era o diretor artístico lá. Falou, Eudes, esse nome Nova 99 aí não tá pegando, cara. É difícil pro locutor falar Nova 99 FM. Vamos tirar o Nova. Vamos ficar só 99. Mas como assim? É porque é o padrão. É o que salva. Todo mundo tá usando isso e a gente fica na Nova, 99. Não dá certo. Então vamos ver. Acabamos mudando para a 99. Então hoje nós temos a 99, tem a 98, tem a 101, tem a Jovem Pan, né? Porque aí não dá para trocar mesmo, porque a marca é uma marca forte, né? Sim. Que veio de Pan-Americana SA. Quer dizer, eles abreviaram para Jovem Pan, né? E aí eu acabei ficando no rádio, fiz a minha vida toda no rádio, entrei no departamento comercial e cresci dentro do rádio, aqui em Prudente. E acabei, de muito tempo depois, tinha vontade, tem uma característica de vendedor, né? E quando você faz muito contato, você acaba criando vínculos, né? E o que aconteceu para eu ter entrado nessa questão de corretor de imóveis? Às vezes eu ia fazer uma visita para um cliente e ele comentava comigo, Adilson, eu estou vendendo um terreno, ou eu estou vendendo um apartamento, ou eu tenho uma casa, você que anda por aí, se você encontrar alguém que tem interesse e tal, eu falei, beleza, vou ver. Aí chegava num outro, ocasionalmente, você está de alguma coisa? Eu falei, o fulano de tal está vendendo um apartamento, ou está vendendo um terreno, ou está vendendo uma casa. E diz que é legal. Então, aqui o telefone do cara, liga para ele e tal, né? E às vezes dava certo, fechava esse negócio. Aí o cara me ligava, Adilson, puxa, deu certo, lá, obrigado, legal, né? Tudo certo. Fiz muito isso.
E foi natural, né? Surgiu naturalmente. E vários negócios foram feitos dessa forma. E não só imóveis, mas carros, às vezes, né? Outros produtos. Pô, eu estou vendendo isso aqui, se achar alguém que tem, fulano de tal, acho que se interessa, porque ele gosta disso e tal, e aí acabava fazendo a interligação, né? E quando eu comecei a analisar, falei, puxa vida, eu podia otimizar melhor esse negócio, né? Partir para o negócio do mercado de imóveis, quem sabe a gente consegue transformar isso em dinheiro, né? Em negócio, né? E acabei fazendo o curso, né? Me formei aí como corretor, sou do CRES São Paulo. Caraca. Então, essa função que eu fazia, acabo fazendo ainda nessas questões, né? Só que agora com um formato mais profissional mesmo, né? Com catálogo de produtos, né? De ofertas e etc. E, Daniel, você percebeu que de entrevistador a gente virou espectador, né? Virou espectador. Porque o cara é uma enciclopédia, meu. Cara, muito legal sua história. E agora tem algumas inserções que eu quero saber, ouvindo a sua história. Fiquei muito curioso. Eu também. A primeira você pequenininho lá, via seu pai, você nunca pensou em ser outra coisa? Ou já teve outros sonhos? Não, já, lógico. Eu fiz faculdade de Direito, eu sou formado pela Toledo aqui, né? Tinha a intenção de exercer, ou quem sabe até prestar um concurso, né? Talvez para magistratura. Exemplo, o seu pai também era advogado. Sem ser algo que seu pai fazia? Ou acabou seguindo mesmo? Não, teve um momento, acho que todos os garotos têm essa vontade, que eu até inclusive comecei a fazer um curso de piloto de avião. Eu cheguei a voar pelo curso 30 e poucas horas. Faltaram poucas horas para eu poder me concluir e tirar o brevet, né? Mas acabei sendo barrado, porque naquela época também, por falta de conhecimento da medicina e tal, eu tenho até hoje um pequeno sopro de válvula mitral, que é um prolapso de válvula mitral. É uma raspada que a válvula dá e faz uma raspadinha e chamam de sopro isso, né? E naquela época a aeronáutica não autorizava e não concedia autorização de brevet para quem tinha esse tipo de enfermidade no coração. Eles achavam que podia acontecer alguma coisa e certo, de fato não dá para tirar a razão, porque vai que acontece alguma coisa, então eles eram mais preventivo do que a questão realmente da seriedade da coisa. Tanto é que até hoje, mas mesmo assim naquela época, quando eu fui barrado para fazer, eu fui até São Paulo para fazer um cateterismo, com 17 para 18 anos eu fiz um cateterismo com o Dr. Zerbini, que foi o precursor dessa técnica no Brasil, né, de fazer um catéter e filmar para ver o que realmente tem no coração e tal, né. E o Zerbini, naquela época, me falou, olha, você tem um prolapso de válvula mitral, isso para mim não acontece nada, não afeta em nada, e eu não sei por que a aeronáutica ainda persiste nesse erro, mas infelizmente você não vai poder concluir o teu curso de pilotagem, né. Não vai, eles não vão autorizar você a receber o teu brevet. E naquela época dava-se banho de óleo, né, na pessoa. Eu jogava o cara dentro de uma banheira de óleo mesmo, queimado. Óleo de combustível, de motor, de né? avião. E aí o cara ficava todo preto. Você não vai poder tomar o banho de óleo, né? Às vezes ainda bem, eu não sei se é marcante. Eu não sei se isso é bom, se é ruim. Se é ruim. É uma coisa meio louca mesmo, né? Mas como que você tira isso depois, pensando bem? Toma banho, querosene? detergente e vai. Será que demora uma semana. Uma semana com detergente. Nossa, uma coisa que eu queria comentar é que memória boa, hein? Lembrando o nome de todo mundo. Eu não lembro o nome do médico que eu fiz semana passada. Eu lembro que eu comi no almoço hoje. E por isso que conseguiu fazer tanta coisa. E aí, Dani, você tem alguma pergunta específica que você queira fazer? Que eu tenho algumas aqui. Eu queria perguntar, exemplo, o mundo imobiliário surgiu para você ali no estágio, foi acontecendo essa parte de corretor, né? Naturalmente. Mas que dica você daria para alguém que está querendo ser corretor inicial, assim? Cara que está começando agora. Na verdade, essa questão, né, o que me levou realmente a levar a sério isso, quando eu comprei um imóvel, uma ocasião, com um corretor conhecido aqui na cidade de Presidente Prudente, chama-se Dr. Délio de Souza. O Délio é dono de uma imobiliária chamada Imobiliária Nova Dinâmica.
E o Délio, assim como eu, era um forasteiro aqui em Presidente Prudente. Aliás, Prudente é uma cidade de forasteiro, né? Você encontra muita gente, talvez por conta das universidades, as pessoas vêm para cá para fazer uma faculdade e acabam ficando por aqui, né? Poucos acabam voltando para a sua terra de origem, ou às vezes vão fazer, no caso de medicina, residência ou especialização de alguma coisa e acabam ficando onde vão para fazer isso aí, porque é lá que acabam encontrando o primeiro trabalho que a própria profissão originou. O amor, né? Também. Ou o primeiro amor, né? O primeiro amor. Mas comigo foi uma coisa interessante, porque eu estava comprando um imóvel e eu peguei num momento crítico do mercado que havia muita procura e pouca demanda. E foi e essa questão aconteceu muito rapidamente. O mercado veio um pouco parado, estacionado, havia muita oferta e pouca procura. E aí há alguma estabilidade que leva a pessoa a investir em imóvel por conta da segurança, né? Pela forma que você tem de você fazer o investimento, não perder dinheiro e manter o teu dinheiro se valorizando conforme o imóvel valoriza, né? E às vezes você tem a sorte de comprar um imóvel e a região acaba se transformando e aquele imóvel justamente estava naquela região e você ganha muito mais com a do que valorização, você inicialmente acharia que poderia ganhar. Mas esse corretor, especificamente o Dr. Délio, ele me mostrou, tinha acabado de me desfazer de um imóvel e precisava comprar um outro imóvel. Então eu vendi um imóvel muito bom num momento de estabilidade, de calmaria do mercado, né? Quando eu vendi um mês e pouco depois, começou a haver uma aceleração muito rápida, estrondosa. Então, as boas ofertas que estavam, né, os compradores já foram buscando. E eu precisava comprar um imóvel pelo menos igual ao que eu havia vendido, e o dinheiro que eu tinha já não comprava mais nem aquele. Nossa. Da coisa, né? E esse corretor me mostrou um imóvel e eu falei, puxa vida, mas não é possível que esse imóvel está valendo isso, porque eu vendi um 10 vezes melhor do que esse e não estou conseguindo comprar esse, que já é bem inferior, né? O mercado mudou, mas a gente vai encontrar um imóvel. É isso que me chamou a atenção. Ele foi muito atencioso, né? Me mostrava o imóvel, não é esse. Não gostei. Aí eu já estava começando a ficar um pouco constrangido, porque tudo que ele mostrava, eu não gostava. E aí ele me mostrou um imóvel que estava bem próximo do que eu poderia ter e estava com uma qualidade razoável, a distância um pouco, a localização não era tão adequada, mas era um imóvel bom. E nós fomos ver esse imóvel, o proprietário trabalhava em São Paulo, num laboratório, e ele vinha para o final de semana, ele veio numa sexta-feira, eu fui lá, olhei o imóvel e tal, e já meio que cansado, eu falei, se eu não pegar esse, eu vou acabar perdendo esse, né? E aí perguntei para o doutor Délio, ele falou, olha, Wilson, você está vendo a realidade de mercado. Ou pelo menos você investe nesse agora e garante uma valorização, uma estabilidade no teu dinheiro, ou a gente corre o risco de você perder esse e não encontrar um outro bem mais inferior valendo pelo dinheiro que você tem hoje. Aí pensei, falei, então tá bom, vamos fechar esse aqui então. Eu fiz a proposta, o cara aceitou e tal. Marcamos na segunda-feira, 9 horas da manhã. E fui embora para casa. Rapaz, cheguei no sábado de manhã, levantei e falei, puxa vida, mas não é o que não caiu no meu coração. Caiu na necessidade da circunstância, né? Sim. Passei o sábado remoendo, aí domingo fiquei mais remoendo ainda, porque na segunda-feira eu ia ter que ir lá concluir o negócio no laboratório, já tinha dado a palavra, e o cara tinha oferecido. E o proprietário, né, falou, não vou, então, na segunda-feira para São Paulo, eu vou ficar aqui, e nós vamos até o cartório e a gente fecha, tranquilo. Aí quando foi 8h30, o corretor me ligou, Adilson, você quer que eu passe aí para pegá-lo, ou a gente se encontra no cartório, o que fica melhor para você? Eu falei, olha, doutor Délio, eu vou falar um negócio para o senhor, eu estive pensando nesse final de semana, não sei nem como falar para o senhor. Ele falou, não, você não quer o imóvel. Ele, né? Eu falei, pois é, Délio, mas eu já falei para o cara ficar, o senhor também já está aí praticamente com a coisa fechada. Ele falou, Adilson, descansa. Esquece esse imóvel. Eu falei, mas deixa que esse é meu trabalho. Eu vou conversar com ele, vou falar que você desistiu, que não era isso que você queria,
pede desculpa, inclusive até se você quiser, ele paga a passagem para você ir para São Paulo, para a gente tentar amenizar, para o cara ver que realmente não era sacanagem e tal. Uhum. E aí ele me ligou, Adilson, já liguei pro proprietário, já falei no cartório, tá tudo tranquilo. Fica tranquilo que eu vou a encontrar o imóvel que vai entrar no seu coração. Ele tirou um peso das minhas costas. Eu falei, puxa vida, né? Coisa brilhante, né? Você vê, aí que está a arte do corretor, né? Do intermediador de um negócio que leva um valor substancial. Então é uma forma de você levar a sério, uma responsabilidade, Sim, né? Com certeza. Não, eu vou encontrar o imóvel, vou encontrar. Ele sabia qual era o dinheiro que eu tinha. Aí quando foi umas 11h30, no mesmo dia, 11h30 da manhã, ele me ligou. Dilson, eu estou passando aí na empresa para te pegar, para a gente ver um imóvel. Você quer ir no meu carro? Não, eu vou no meu, eu sigo o senhor. Não, eu vou passar aí, você vai no meu carro então, e a gente vai lá, fica mais fácil. Falei, tá bom, ele passou 11h30, nós fomos, e ele começou a seguir na rua. Falei, onde que é o imóvel? Não vou falar onde que é, você vai chegar lá, você vai ver. E foi se direcionando para um bairro nobre da cidade, né? Eu falei, ô, doutor Délio, o senhor sabe o dinheiro que eu tenho. O meu dinheiro não alcança por aqui. Essa região não vai dar. Eu já tinha visto quase tudo, né? Sim. Não, fica frio. Eu não vou te levar num lugar que você não pode. Tá bom. Cara, ele me levou numa casa que era inimaginável que eu pudesse adquirir uma casa naquele padrão. Uhum. E aí, quando chegou na frente da casa, a casa tem um muro bem fechado, alto, né? Falou, Délio, eu não vou nem entrar, Délio, não vamos perder o tempo do proprietário, porque já perdeu o tempo do proprietário que acabou ficando aqui. Não, vamos ver. Só ver, não paga nada. Sem compromisso. Quando a proprietária abriu o portão, que eu vi dentro da casa, eu falei, Délio, aqui vamos que eu quero embora. morar. Vamos embora. Vamos embora. Não tem tinha condição, dinheiro. não tem condição. Não é pra mim, cara. Não dá, não. Não, Délio, fica quieto. Vamos olhar a casa. E aí a gente vai embora. Depois você... Cara, pensa, acabamento de alto padrão. Detalhe, tudo muito bem feito. De primeiríssima, mão de obra aplicada na construção da casa. Uma coisa assim maravilhosa de se ver. Sabe, pedras, a colocação de madeiras, a uniformização de encaixe de madeira com pedra, estrutura de portas, janelas, uma área de lazer extraordinária, um lugar maravilhoso. Cara, tá bom, vamos lá. Quanto que a mulher fala numa casa dessa aqui, né, a proprietária? Né? Falou, ó, ele falou 30% acima do valor que eu tinha. Eu falei, não dá, velho. Infelizmente, eu não quero entrar em dívida. Não, calma, vamos ver. O negócio não é assim, vamos conversando e tal. Aí sentamos lá na própria casa da mulher. E aí, gostou? Falou, olha, Amei. É uma casa maravilhosa, né? Todas fechaduras, tudo muito bem feito, os móveis. É aquela que bate no coração. E eu falei pro doutor Bateu Délio no coração que, mesmo, nós hoje, estamos né? aqui tirando o tempo da senhora porque eu não tenho condição. Eu falei, não, tudo bem. Você gostou? Eu falei, gostei. Então isso que importa e tal. Aí o Délio falou, não, vamos embora. Então, o Délio entrou dentro do carro e falou, essa casa é sua. Você vai me dar o dinheiro para comprar. Vai me dar os 30%. Completar. Não é sua, pode ficar tranquilo. Eu falei, tá bom. Aí passou algumas horas, ele me ligou no período da tarde, falou, Adilson, eu fui na Caixa Econômica Federal, para você financiar o dinheiro que está faltando, você vai pagar uma parcela de tantos R$1.000 por mês, e vai ser tantos anos e tal, e você fica com a casa para você, porque ela aceita isso que tem, blá, blá, blá. Eu falei, não, eu não vou entrar em financiamento, não quero. Era um financiamento de 5 anos que ele tinha feito. Não, mas você paga sem ver, não sei o que. Eu falei, não dá, velho, eu não quero entrar em dívida. É uma coisa minha naquela época. Ah, tá bom. Aí passou uns 4 dias e eu fiquei maravilhado na casa, né? Falei, puxa. Aquela que fica na cabeça. Nossa, não tirava da cabeça. Essa foi na cabeça de um jeito diferente, né? Aquela outra E você não aí- queria, essa você queria. E olha o que ele fez. Ele ligou pra minha mulher. Nossa. Eu quero te levar pra você ver uma casa. Assim. Ia minha convencer, né? minha mulher falou assim, escuta, o corretor ligou pra mim, disse que é pra eu ir ver uma casa. Não vai tá? não, Eu não vai falei, ó, não, pelo amor de Deus. vai lá pra ver a casa, pra você acreditar no que eu tava falando, porque é realmente uma casa maravilhosa. Ah, então eu vou. Um dia ele pegou ela no trabalho dela, ele foi lá, ela ficou encantada, né? Falei, nossa, Vixe, que aí é lascou. isso aqui e tal.
Aí um dia, 3, 4 dias depois, ele me ligou: Adilson, olha, eu conversei com os proprietários, eles aceitaram dividir para você o valor que está faltando, para você poder pagar do jeito que você pode pagar. Falei: como assim? Vamos marcar uma reunião na imobiliária hoje e a gente conversa. Falei: tá bom. Aí fui na imobiliária, estava lá o marido e a mulher, os proprietários, eu entrei. Aí a mulher falou assim: olha, Adilson, é o seguinte, nós estivemos pensando, o doutor Délio falou no que você tem, falou que você não quer entrar em financiamento bancário, mas a gente topa fazer uma divisão para você pagar para a gente por mês com a correção mensal de juros de poupança. Naquela época era 0,7, 0,8, 0,1%, não era nada, né? E hoje também poupança não é nada, menos nada ainda, né? Uhum. E a gente não sabe por quê, mas a gente aceita se você topar. A gente não sabe por quê, é maravilhoso, né? Deus ali ajudando um pouquinho, talvez. Deus colocou a mão e o Dr. Délio foi a ferramenta utilizada, né, para aquilo ali. Aí eu fiz uma divisão lá de 22 meses, pagava uma grana, chegava no dia do pagamento, que eu tinha que pagar, o dinheiro vinha. No dia anterior não tinha. Aí no dia seguinte, que era para pagar, o dinheiro aparecia, eu ia lá e pagava. Nossa. Então é uma providência divina que eu acredito, né? Sim. Nós também. E aí eu fiquei com a casa é minha até hoje. Isso que eu ia perguntar, essa casa existe até hoje? Eu amo a casa. Nossa, desculpa, eu fiquei curioso se você poderia mandar fotos depois, porque eu fiquei realmente curioso para saber os detalhes. Não, aí, então o que aconteceu? Ficou marcado na minha cabeça a importância do tratamento que esse corretor, Dr. Délio, fez comigo, que é uma história que eu contei para muitas pessoas. Contei para outras pessoas que acabaram até, inclusive, se tornando corretores de imóveis, são corretores hoje de sucesso no mercado. Eu vou tirar o crédito, Daniel. Vou tirar também. Por conta dessa atitude do Dr. Délio. Ele, em nenhum momento, ele estava preocupado em vender a casa. O importante era você. Em nenhum momento ele estava preocupado na comissão que ele iria ganhar. Uhum. Ele esteve, sim, preocupado em atender pela minha necessidade, ele sabia qual que era a minha realidade, e também atendeu a necessidade do casal que precisava vender a casa, né? Fizeram uma casa um pouco grande, e logo quando eles concluíram a casa, era um casal de filhos, os 2 filhos foram embora. Então eles perderam aquela emoção de poder conviver com os filhos numa casa que eles sonhavam em ter, então acabaram vendendo a casa, né? E aí, depois de muitos anos, eu ainda falava para o Délio. Uma vez, numa ocasião, eu fui vender uma propaganda para ele na empresa dele, da imobiliária dele. Ele falou: Délio, eu vou falar um negócio para o senhor. Eu sou radialista, adoro a profissão que eu faço, mas se um dia eu tivesse que escolher uma outra profissão, eu gostaria de ser corretor de imóveis para trabalhar com o senhor. Ele: puxa vida, você não sabe quanto que você me deixa feliz, né? Porque ele também é um corretor na essência da palavra, né? Sim. E aí falei isso para ele há 20 e tantos anos atrás, talvez mais que 25 anos atrás, e um dia ele me ligou: Adilson, vem aqui que eu queria conversar com você, bater um papo com você e tal. Eu falei: vou lá ver o que ele quer, né? Adilson, é o seguinte, eu queria fazer um convite para você. Você, uma ocasião, há muito tempo atrás, falou que se você fosse escolher uma outra profissão, você fosse trabalhar, queria trabalhar comigo. Eu queria que você se tornasse corretor para você trabalhar comigo aqui na minha imobiliária. Ixi. Acredita, cara? Caralho. Aí você aceitou, no caso? Eu aceitei por conta dessa circunstância de desafio e também pela história que me envolvia, né, com o Dr. Délio, né? E aí fiz o curso fiz estágio na imobiliária dele, fiz o curso na imobiliária dele e fiquei 1 ano com ele lá, né? Como eu tenho a função de... A imobiliária existe até hoje? Existe, é uma das mais conceituadas da cidade. Qual o nome? Nova Dinâmica. Ah, é. Na Cassimiro Dias, esquina com a Djalma Dutra. Perfeito. Então Porque aí... tanta informação que a gente até... Então ele é uma pessoa que, de uma certa forma...
ele é uma pessoa extremamente diferenciada, né? É um vendedor nato, então ele nunca pensou em ganhar na comissão, mas sim satisfazer a vontade e a necessidade do cliente, né? O foco era o cliente, isso me né? cativou, então aí acabei, de uma certa forma, também fazendo isso, né? Que a essência do corretor, a essência do radialista que eu sou, é a venda, é o contato comercial, é o contato com as pessoas, o relacionamento, né? Que a gente fala. Então é comum você, onde eu estou, eu conhecer todo mundo, né? Saber quem é fulano, quem é cicrano, eu conheço praticamente todo mundo da E cidade. como você disse antes, mesmo ele não sendo seu pai de sangue, um bom corretor faz um bom corretor. Então, ele acabou, você vê, por circunstância, né, da vida, né? Que eu acabei encontrando ele, tivemos uma afinidade, e naquela ocasião ele tinha um filho dele, estava junto conosco, acho que o filho dele devia ter 17 para 18 anos, hoje trabalha com ele, acho que tem 40 e poucos anos, trabalha com ele na imobiliária com ele lá. E o Délio acho que tem quase 75 anos. E ainda atua. Tá atuando lá. Meu Deus. Eu não sei se eu poderia falar isso, mas eu fico com convite. Queria trazer esse senhor aqui para esse podcast. Fica o convite dele, querendo falar com o senhor. Ele é uma pessoa diferente. Rapaz. Ele é uma pessoa que você vai ficar... Todo mundo que vê o Délio, que cara diferente, né? Ele é uma pessoa Segunda-feira eu vou lá, Daniel, na Nova Dinâmica. Pode anotar. Ele é advogado, pós-graduado, mestrado, tudo que você pode imaginar pela Toledo. Caraca. E um belíssimo corredor. Sem dúvida, né? E aí, Adilson, isso só pra gente entender a linha cronológica. Você se tornou corretor de imóveis junto com o Délio em que ano? Faz 3 anos que eu sou corretor. 3 anos. 3 anos. Eu tirei o CRES. Entendi. Mas esse convite dele foi atrás. Fiquei 1 ano com ele lá. E hoje atua de forma autônoma. Autônomo. Acho que talvez por esse relacionamento, você vê, o que aconteceu com o mercado de corretores de imóveis, com o mercado imobiliário, né? Uhum. O mundo digital, ele acabou tornando o escritório do corretor. Sim. Né? E por conta do relacionamento que eu tenho, então eu tive convite de outras imobiliárias para poder trabalhar, mas eu falei, cara, eu não posso trabalhar com você porque fulano já me chamou. Ou não posso trabalhar com ciclano porque eu vou ficar de uma certa forma... Então, desagrada sempre alguém. Então, sempre tem negócio, então você acaba fazendo um negócio com parcerias, né? E hoje o mercado imobiliário, ele é muito parceria. Uhum. Né? Não existe mais Existia em alguns momentos, há uns 15 anos atrás, há 10 anos atrás, eventualmente algumas parcerias, né? Mas havia uma reserva de mercado muito grande. Uma imobiliária tinha um imóvel, ela pegava aquilo como exclusividade, está na imobiliária tal. Então tem que ir lá na imobiliária tal conversar com tal. E o que acontece hoje? Hoje não. Então hoje eu tenho um cliente que tem a necessidade de um determinado imóvel e eu sei que uma imobiliária tal tem aquele imóvel. Eu ligo para a imobiliária, estou com um cliente que pode se interessar por este imóvel. Posso mostrar? Vem aqui que a gente conversa. Eu vou lá, pego todas as características, levo o cliente lá, mostro o imóvel, se há uma proposta, apresento para a imobiliária que vai apresentar para o proprietário e havendo a concretização do negócio, aí faz a parceria. Isso né? dá até mais fluidez para o mercado, né? Uma realização muito maior de negócios hoje, por conta da comunicação digital, né, dos aplicativos que você tem, da forma que porque hoje você pode fazer divulgação pelo Instagram, pelo site, uma série de fatores que faz a coisa andar mais rápido. Né? Então é comum, por exemplo, um corretor na parte da manhã falar, estou com um cliente querendo comprar um imóvel com tantos metros quadrados na região tal. No próprio grupo, eu tenho alguns grupos, tem um grupo que tem 500 corretores, tem outro grupo que tem 400. Então, o cara, precisa de um imóvel tal. Aí, no privado, aí eu falo, eu estou com um imóvel tal, então você pega 4, 5 opções, marca com o cliente, vai e mostra, desses daí, fatalmente, acaba saindo o negócio. Né? Caraca. Então, já é uma viabilização de negócio muito mais rápido. Né? Uma mudança no mercado. Mudança de paradigma. O mercado é acelerado. Assim, né? Hoje o mercado é acelerado. Então, às vezes, você tem, por exemplo, o que acontece se você faz uma captação de um imóvel que é extremamente vendável, se falar que está vendendo, vai aparecer um comprador,
Então aí você, de uma certa forma, o que os corretores fazem? O que as imobiliárias fazem? Liga para os clientes, potenciais compradores, ó, estou com imóvel, sem interesse, não tenho. Vou ver. Aí quando ele esgota todas as possibilidades, ele vai para esses grupos e fala, olha, eu estou com um imóvel assim, 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 você tem algum interessado? Ou alguém tem algum interessado? Entendeu? Aí abre o leque e mostra, e o imóvel que foi captado num dia é vendido às vezes no mesmo dia. Eu vou falar com números errados, mas só para sintetizar, é melhor você ter 80% de algo do que 100% de nada, né? Fazendo assim, você vende o imóvel mais rápido. Não, mas às vezes numa parceria é 50-50. 50-50, né? Que você... Melhor 50. É, melhor 50 do que nada. Porque você vai vender um imóvel em um mês, se vender, para ganhar 100% de comissão. E na parceria você acaba vendendo 2, 3 imóveis. Já aconteceu de vender mais imóveis num mês só na parceria. E principalmente quando você faz a parceria, o cara sabe que ele pode devolver a parceria também. Sim, não, você acaba virando de fato um parceiro. Ganha-ganha, vira um ganha-ganha, todo mundo. Então eu tenho vários corretores que eu já fiz negócio junto de parceria, que quando ele pega um negócio, ele me liga, Adilson, tô com isso, o que você acha? Vamos ver, dá para você ter um cliente? Não, vou ter uma pessoa que pode se interessar, vou ver e te falo. Você entendeu? Então, faz esse. Aí o próprio cliente mesmo já manda as informações. O cliente, Adilson, não tem interesse. Adilson, agora não dá porque eu comprei isso. E nem hoje, por exemplo. Hoje tinha um cliente que eu sabia que ele havia adquirido um imóvel. E eu estou com outro cliente que tem interesse em comprar esse imóvel. Aí eu liguei para ele e falei, tem interesse em vender imóvel? Eu falei, não vendo porque eu já estou aprovando um projeto que eu vou construir lá. Eu descartei já. Esse cliente já não vai mais. Entendeu? Então, são essas formas, né, de comunicação. Né? E aí, com certeza, ser radialista, ter diversos contatos, facilitou muito o... No relacionamento, eu vendia propaganda para as empresas. Então, eu falava com o empresário. Né? E, de tabela, os funcionários. O Adilson da rádio. Às vezes você vai fazer um flash e tal. Então, você acaba criando um leque grande de contatos, né? Fica bem conhecido, conhece bastante pessoas. O negócio fica cada vez maior. Mas mesmo assim, em algum momento, na verdade no comecinho, você teve alguma dificuldade de se adaptar ou não? Tirou de letra, foi tranquilo? Não, o mercado tem algumas regras, né? Tem algumas coisas que tem uma sequência para acontecer, né? Desde a captação, de como é que você faz uma captação, como é que você faz uma abordagem, como é que você chega no proprietário de um determinado imóvel. Então, eu tenho alguns segredos, né? Eu, por exemplo, eu passo num imóvel, eu descubro o proprietário em 2 horas. Sei quem é o dono do imóvel. E vou conversar com o cara. Geralmente já sei quem é, já conheci, já converso, ou já é uma pessoa que eu tenho um relacionamento. Então é uma coisa que flui rápido, né? E essas coisas que o mercado dita, você tem que aprender. Né? Porque você, muitas das vezes, uma frase mal falada, mal colocada, é um negócio que você pode perder rapidamente. Sim. Não volta mais. Exatamente. Né? Eu tive hoje uma experiência, fui conversar com um proprietário, sabia que ele era o proprietário, tudo certinho. Cheguei lá, conversei com ele, o senhor fulano e tal, meu nome é tal, tá, aqui, o senhor tem imóvel assim, o senhor quer vender? Eu já vendi. O senhor já vendeu, mas consta ainda no nome do senhor. Não, é que não houve não mudaram lá ainda os papéis e tal, mas eu já vendi. E como é que eu vou perguntar para ele para quem que ele vendeu? É uma evasão, né? É uma particularidade da pessoa, né? Sim. Então aí já mudei de assunto, comecei a conversar outras coisas e tal, blá, blá. Mas a pessoa que comprou esse imóvel do senhor aí é o mesmo que comprou do lado ali? Entendeu? E aí o cara acaba criando um quebra-gelo ali, ele acaba te trazendo a informação. Você tem que ir pelas beiradas. E aí eu vou falar, escuta, o senhor me leva a mal, não, mas já que o senhor falou para mim para quem que o senhor vendeu, por quanto que o senhor vendeu? Eu falo, eu prefiro não falar. Sim. Tenta, né? Tentou. Mas é uma dúvida que eu fiquei. O senhor se comunica muito bem. Considera que isso ajudou bastante? O que você daria de dica para um corretor que às vezes não se comunica tão bem assim? Que não tem toda essa expertise. É difícil, né? Olha, eu acho o seguinte, a pessoa para ser vendedora tem que expor, né? Tem que e treinar.
E tem que saber fazer a pessoa comprar a ideia do negócio, né? Na rádio, por exemplo, é legal você... Eu estou fazendo um contato, tentando vender uma mídia para o cara da empresa dele, né? Wilson, cara, estou segurando a despesa, a situação não está fácil, não quero investir agora, vou investir só no ano que vem, ou vem daqui 3 meses, eu estou agora investindo nesse, depois eu posso investir com você e tal. Então, cara, de repente a gente podia fazer alguma coisa ao vivo, né? Fazer alguma coisa da empresa e tal, né? Não, mas depois a gente fala, tipo assim, cara, a Imob Brasil, sites para imobiliárias, apresenta uma nova ferramenta para você poder ganhar muito dinheiro. Imob Brasil. Ligue agora e tal. Cara, pô, ficou legal, hein? Eu gostei, cara. Ficou legal mesmo. Como é que é o negócio aí? Não, eu tô falando que você tá com uma promoção. Então essa promoção, por exemplo, podia fazer dessa forma, né? Então hoje, por exemplo, eu fui numa imobiliária, né? Primeira coisa que eu entrei para conversar com o dono da imobiliária, ele falou: Adilson, cara, eu fiz uma reforma aqui, gastei R$180 mil, cara, nessa reformazinha aqui. Eu tenho que segurar um pouco a onda, porque agora tem 13º dos funcionários e tal. Não, tudo bem, não vim aqui para vender e tal, papá. Mas você tem um nome no mercado, você tem que enaltecer, porque você acaba ficando esquecido e tal, né? Então, mas não sei o que, conversa. Até que chegou no momento, eu falei assim, ó, a imobiliária tal apresenta para você a melhor alternativa para você investir o seu dinheiro da maneira correta, com lucratividade e de uma maneira mais assertiva que o mercado pode oferecer. Com uma equipe de profissionais do mais alto nível, a imobiliária tal. Imobiliária tal, direção de fulano de tal. A hora que eu falei, pô, pera um pouquinho. Vendeu pra mim, eu nem tenho imobiliária. Vou chamar o meu gerente aqui, eu quero conversar. Você tá ocupado aí? Eu tô com o Adilson da Jovem Pan aqui, dá pra você vir aqui conversar comigo agora? Não, eu tô atendendo o cliente. Ah, então tá, não, depois eu te falo então. Pô, Adilson, não, faz então lá. Como é que você faz? Você faz o texto, você grava, você manda pra mim? Ah, posso fazer, vou fazer os textos, eu gravo, mando pra você. E como é que a gente pode fazer a mídia? Não precisa muito, faz assim, tal. Não, então tá bom. E vim, fiz o texto, mandei pro cara, ó, tá aprovado. Então, o que aconteceu? Você massageou o ego do cara, né? O cara, puxa vida. Né? Sobre vender, né? E a empresa do cara é uma coisa que ele gosta, né? Imob Brasil. Sites para corretores de imóveis e imobiliárias é com Imob Brasil, fazendo sites para o Brasil inteiro. O mais engraçado... E aí, Fábio, compra ou não? Exatamente, o mais engraçado é que o chefinho do primeiro podcast tá aqui do lado, querendo comprar já tá vendendo. Vai mandar eu e você embora pra contratar o Adilson. Mas você sabe que Não faça isso, Fábio. Não faça isso. Até falando do Fábio aqui, né? Eu falo pro Fábio, ele tem cara, jeito e andar de locutor. Só querer para se transformar. Só querer um pouquinho. Porque tem uma voz boa, né? Então, o que acontece? E conhece gente, hein? Então, você sabe que essa questão de como é que você faz um corretor, né? Eu acho que é a experiência de vida, porque você vai vender sonhos, né? A pessoa vai comprar um imóvel que ele vai morar, então você tem que mostrar experiências de vida, colocar a pessoa naquela situação, né? Você chamar a tua família para um churrasco, aqui as crianças divertindo na piscina, com tranquilidade. Você vê, tem que fazer o cara se imaginar na situação. Nada devassa a tua piscina, você total fechamento, isso é uma coisa rara hoje, porque os condomínios todos invadem, aqui você não tem isso. Aí a pessoa vai visualizando e fala, eu gostei daquela casa lá, então aí a pessoa começa a entender que aquilo pode ser dele, né? E quando o locutor, aqui eu perdi um número de pessoas que vinham para poder fazer um teste na rádio, que queria ser locutor e tal, né? E que não tinha jeito nenhum para ser locutor, mas que tinha uma certa voz. Ele falou, cara, começa a ouvir os locutores que você gosta de ouvir e tenta imitá-los, porque mais que você imite, nunca vai ser igual. Mas você vai imitar uma técnica dele que vai se encaixar na tua forma de falar, te dar mais experiência, na tua voz, também, né? no teu timbre de voz, que vai ficar legal. E com isso ele se exercita, né? Ele acaba criando uma prática em exercitar. Ler em voz alta, pegar um texto e ler em voz alta, colocar uma determinada impostação numa parte do texto, e você vai aprimorando, né? E mais ainda, ter um equipamento que você poder gravar e depois você se auto-ouvir. E, puxa,
falei isso, não gostei da forma que eu falei, você já corrige. Uma outra coisa que é muito importante é você falar com clareza, né? Dar valor para as sílabas das palavras, porque com as pessoas, quando estão ouvindo, e quando elas ouvem uma coisa bem clara, bem nítida, bem clean, elas conseguem assimilar mais e tem mais vontade de ouvir mais o que você está falando. Presta mais atenção, dá mais engajamento, mais à vontade, né? É diferente, você encontra um professor, por exemplo, que tem uma didática extraordinária e fala legal e a gente... É diferente. Você fica fã do professor, porque esse cara é fera. Por quê? Porque ele tem as técnicas, né? De falar com clareza, de chamar atenção, de tirar o aluno do sono, de fazer o aluno se interessar por determinado ponto. Olha, isso aqui é interessante. Você vai lá pescando, aí o peixe puxa, você perdeu a fisgada porque você não prestou atenção. Então são táticas de comunicação que eles vão falando e que os alunos cada vez mais vão se afinando, ficando mais fã cada vez mais, e a resposta é o resultado do aprendizado, no caso do professor, e no nosso caso de locutor, o cara realmente se tornar um profissional da voz, né? Um comunicador. Porque antigamente falava-se com voz, locutor de rádio tinha que ter voz. Não dava para enxergar, não tinha TV? Não, e era aquela voz impostada e tal, o cara falava, as pessoas imaginavam um outro, né? Um Deus. E hoje não, hoje você vê pessoas que não têm voz nenhuma, muito pelo contrário, vozes difíceis de você, uma audição, uma audibilidade assim, meio difícil de você ficar ouvindo, mas a maneira de comunicação que ele tem é interessantíssimo, né? Te prende, né? Por outros motivos. O Rodrigo Constantino, por exemplo, que é um crítico de política da Jovem Pan, ele tem uma voz péssima, mas é adorável ouvir. O Marco Antônio Villa. Nossa, a voz do Villa é ruim. É irritante, mas é impressionante. Ele fala muito bem. Exatamente. O conhecimento, a amplitude de conhecimento, de fundamentação das coisas que ele fala, porque ele prova realmente, ele tem coisas assim brilhantes, né? Então a voz acabou ficando para segundo plano, né? O importante é saber comunicar. É a comunicação, a forma que você... Tudo, a gesticulação, a linguagem de corpo, né? A forma de visualização, de você olhar bem na pessoa num determinado momento, para prestar bem atenção e tal. E você falar solto para mexer com o coração dele, a tua empresa, não sei o que, o cara, ficou bom pra caramba, né? Então, isso é uma coisa que você faz uma união de conjuntos, né? De conjunto de coisas, né? E para algumas pessoas, naturalmente vai ser mais fácil, e para outras vai ser mais difícil. É tudo questão de treino. E é isso que eu ia perguntar. Como você, Adilson, fez? Porque assim, claro, muita coisa você, desde pequeno, tem familiaridade, é mais fácil. Mas com certeza você treinou muito e... Como, o que me chamava atenção era isso que eu falei agora. O cara que tinha uma clareza na sílaba era uma coisa. Então, quem tem um time de voz um pouco mais grave, ele consegue transmitir mais clareza nas sílabas, porque ele não usa muito a língua, porque a fonética dele sai da garganta, então já sai. Olha, você está falando de uma forma comigo muito interessante. Então vem lá do fundo, então não tem coisa que possa atrapalhar a pronúncia, né? Tem que falar com clareza. Então esses locutores que eu ouvia e prestava atenção, falei, como o cara fala perfeito. Então aí você no próximo texto oferecemos uma excelente experiência em navegação com a união de um CRM prático e eficaz. Então você consegue fazer com que as palavras tenham uma clareza, um quadro bem pintado, né? Então a pessoa, pô, legal, né? Coisa legal, você vê um spot gravado, né, com um texto bem legal, né? Pô, olha, ficou bom pra caramba. Você compra a ideia, né? Caraca. Essa que é a tática. Só pra fazer um link, a primeira abordagem, hoje você tem muitos contatos, então, como você já citou, quando você chega, a pessoa, na maioria das vezes, já te conhece ou já sabe quem você é. Mas para quem não sabe, um corretor novo, de fato, quais dicas você daria na primeira abordagem assim, do cliente? Olha, uma coisa que tem que ser em todas as coisas da vida é você falar a verdade. Perfeito.
Porque se você desvia qualquer coisa que não está linkado com a verdade, você está fatalmente fraudado a morrer. Jogo limpo. Vai né? morrer. Jogar limpo. Então, a primeira coisa que você tem que falar para a pessoa é o teu nome. Uhum. Falar, meu nome é fulano de tal, eu sou corretor de imóveis. Eu gostaria de que a senhora pudesse me dar um auxílio numa informação. Ah, pois não. Essa educação e essa verdade, a pessoa não tem motivo nenhum para não te dar. Sim. Né? Tanto é esse exemplo que eu dei, eu fui perguntar se ele era o dono do imóvel, e se ele vendeu o imóvel e por quanto ele vendeu o imóvel. Eu poderia ter tirado o valor dele por quanto, mas não interessava, porque o imóvel já tinha sido vendido e a pessoa que tinha comprado não ia vender mesmo. Né? Uhum. E aí, você, com essa conotação verdadeira, as pessoas adquirem uma confiança na conversa com você. Então, você transmite verdade com confiança e você recebe verdade e confiança de volta. Né? As informações que você precisa, a verdade das informações, tudo bem. Né? Então, falou, fui no imóvel, estava fechado. Vizinho, bati. Tudo bem, tudo bem. Licença, por gentileza, meu nome é Adilson, eu sou corretor de imóveis. Só podia me auxiliar numa informação? Eu já estive na casa ao lado, aqui está fechada. A senhora conhece o vizinho? A senhora sabe onde está? Como é que está? Ah, sim, tá. Ele estaria vendendo a casa? Ah, eu acho que está. Ah, tá. E a senhora tem o contato dele? Falou, eu acho que eu tenho aqui. Tá? Falou, não precisa pegar agora não. Eu vou deixar um cartão meu. Se a senhora depois puder fazer um contato com ela e dizer que eu estive aqui, passar o meu telefone, pedir para ela me ligar, eu vou ficar super feliz e agradeço a senhora desde já. Ah, não, tudo bem, eu faço isso. Pode deixar. E o que vai acontecer nessa situação? A vizinha que ela confia, que está sempre ali do lado dela, vai ligar para ela. Ah, teve uma pessoa aqui, um corretor de imóveis, deixou o telefone dele e pediu para você ligar. Porque a pessoa que ela confia está pedindo para ela ligar para mim. Então ela já vai, você esteve lá conversando com fulano, sim, pessoa muito agradável e tal. Ela passou e tal. Então, eu estou tentando vender, eu quero vender. Aí, Fisgou. Aí já é... Entendeu? Rapaz. Aí você continua com a coisa, né? Pegou essa aula, Danilo? Peguei. Acho que eu vou virar corretor de imóveis. Também, a gente já tá Sabe tendo qual que é boas aulas. a melhor propaganda que tem é a propaganda de quem usou o produto, né? Que a gente costuma dizer no ditado popular que é aquela propaganda de boca a boca. Sim. Boca a boca. Né? Então, por exemplo, vai abrir a Pizza Hut aqui em Prudente, né? Muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de comer a Pizza Hut, né? Mas quem já comeu, você vai, uma delícia, a pessoa vai ficar com vontade de querer ir, porque aquela pessoa foi, comeu e atestou para ela que era. Então essa é a melhor propaganda que tem, né? Efeito manada um pouco também, né? Quando as pessoas vão, outras pessoas seguem. E vai. E aí? Só para terminar de linkar, isso linka, tipo, quando o senhor é um bom corretor com uma pessoa, acaba o efeito boca a sim. boca de outras Não, pessoas levarem até você. Isso é fatal. Então você tem que sempre manter a sua... É a propaganda entendimento, boca né? a boca, né? Boca a boca. É isso. E aí, aqui no Brasil, a gente tem visitado muitos clientes de Presidente Prudente, até um projeto nosso que surgiu esse ano. Na verdade, a gente sempre quis fazer, mas esse ano a gente botou em prática mesmo, que chama o Personal Vivo, que é conhecer os corretores, o dia a dia do corretor. E aí a gente agora está linkando isso com o nosso podcast para trazer eles para cá, para continuar as conversas. E a gente vê que o corretor de imóveis, o perfil está mudando demais. Hoje, ser corretor de imóveis, o cara já tem algumas experiências antes, ele já carrega com ele uma expertise, né? E outros papéis que ele já cumpriu em outras profissões, e isso agrega demais, porque aí a gente volta naquela teia de negócios, relações e profissionais que ele já tem. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, tem profissão que leva para o mercado imobiliário, naturalmente. Então, eu estou falando aqui de engenheiro civil, de arquiteto, de decoradores, que são pessoas que estão intimamente ligadas com o mercado, sim, mas que não participavam nessa questão da venda, né? E hoje não. Hoje a pessoa que, por exemplo, contratou um decorador, ou um engenheiro, ou um arquiteto para fazer um determinado serviço.
liga para esse profissional e fala com ele, olha, eu estou vendendo aquela casa que você construiu, ou eu estou vendendo aquela casa que você decorou. Você não tem algum cliente? Eu tenho uma cliente que eu falei bem da sua casa, eu acho que ela vai ter interesse, eu posso levar para olhar? Não, pode. Acaba virando uma corretora. E até se legaliza dentro da profissão. Então é uma decoradora e corretora, é um engenheiro e corretor. Isso tem muito no mercado hoje. Mas eu não vou dizer para você, realidade já. Para você não surpreender. Então tem médico corretor. Caraca, eu não sabia. Tem dentista corretor. Sabia, mas... Tem crescendo advogados. demais a Advogados tem profissão. muitos. E a gente fica feliz, né? Advogados tem muitos que são corretores. Porque consegue Conhece entender da lei. Da lei, parte dos da contratos. transmissão. No caso, por exemplo, de um inventário. Então, o advogado, para ele, tem uma certa facilidade. Não, a documentação precisa disso, então a gente resolve rapidinho. E como Tal. o mercado imobiliário é um pouco burocrático, o advogado já está familiarizado com isso, então acaba tirando de letra. Ele mesmo, às vezes, consegue providenciar. Realmente eu fiquei curioso. O que leva um médico a ser corretor? Tipo, engenheiro é mais fácil? Relacionamento. Essa é sacada. Que o médico também tem relacionamento com clientes. Muitas pessoas. Né? Muita Ô, doutor, o gente. senhor está querendo comprar uma casa? Eu estou vendendo aquela casa lá no condomínio tal. O senhor conhece, já foi lá e tal. Mas você está vendendo? Estou. Rapaz, eu acho que o fulano de tal é capaz de comprar. E médico, na sua maioria, hoje, para você fazer o curso, é 1 ano para você tirar o Cresce. 1 ano só. Né? Então, ninguém quer ficar na ilegalidade. Né? Sim. O próprio Cresce tem aí uma fiscalização, tem todo um sistema de conotação de fiscalizar as pessoas que não têm Cresce. O próprio mercado também já se autofiscaliza de quem não é credenciado para poder não estar vendendo e tal. Então, na verdade, nem compensa. Profissionalização do mercado, né? A gente já conversou bastante, infelizmente o podcast ele vai precisando chegar no fim. E eu tenho uma pergunta, e depois o Dani faz a pergunta matadora, que eu queria pedir para você, Adilson, se você pudesse definir o que é sucesso. Sucesso é a satisfação de fazer o que você gosta. Porque quando você faz o que você gosta, você consegue pagar as suas contas. E você não trabalha, você faz o que você gosta, né? Isso é uma coisa que, quando você faz o que você gosta, você não trabalha, você se diverte. E o teu sustento, que é o sucesso, é uma consequência, né? É uma maneira de... A gente teve um outro podcast que até um amigo meu, pessoal, amo ele, e ele é contra essa ideia. Ele acha que se você fizer o que você ama, você vai passar a odiar aquilo que você faz. Mas são perspectivas diferentes. Depende de fazer o que você ama, né? O que você gosta. Então, por exemplo, eu tenho prazer de fazer o que eu faço. Então, eu gosto de fazer o que eu faço e me sinto bem. Agora, a pessoa fazer o que ama e deixar de fazer, então, no fundo, você não gostava de fazer aquilo que você fazia, né? Ou estava fazendo. Você estava inconscientemente insatisfeito. E auto se enganando, inconscientemente também, talvez, que é aquilo que você gostava. Né? Então, o workaholic, por exemplo, é um cara que ama o que faz, ele não vê a hora para começar nem para parar. E a gente que faz o que gosta, eu nunca paro de fazer. Eu sou cerimonialista também. Dentre as poucas aí coisas. Cara, ele ligou agora, Adilson, você topa fazer uma colação de grau hoje? Quer dizer, se eu não tivesse... Eu falei, beleza, onde que é, tal lugar, tal quanto que é, tal, tchau. Entendeu? Ele gosta. Faz. Você vai lá e se diverte. E isso que você faz está muito ligado também ao embrionário, né? Desde pequeno tudo, você vê, então isso tem... Flui naturalmente. Flui naturalmente. Vai lá, Dani, mata. Cara, vamos lá. Se você tivesse que resumir esse podcast em 5 minutos para transparecer para as pessoas que estão assistindo o centro da informação que você queria passar para eles. O principal, o que seria? O principal é você reconhecer qual é a sua verdade, né? Aquilo que você gostaria, o que você gosta e o que você quer. Porque hoje o mundo é altamente competitivo. Então as pessoas estão procurando cada vez mais fazer aquilo que elas querem fazer, que elas gostam, e consequentemente elas vão investir naquilo. E vão se tornar profissionais brilhantes, diferenciados e cada vez melhor e aumentando o nível do mercado. Então, se você não for fazer aquilo que você gosta, você vai ser mais um. Né? Então, procura entender o que é a sua verdade, qual é a sua satisfação,
buscar fazer aquilo que te faz bem, que você gosta, para você também não ser mais um no mercado, para você fazer a diferença, né? Essa acho que é a pegada do negócio. Perfeito. Cara, assim, não tenho palavras para agradecer a sua vinda, Dilson. Acho que nem o Dani. Agradecer também a Imóvel Brasil por essa oportunidade de... Eu sei que para quem está nos ouvindo, agradecer também, mas para nós, acho que se a gente começasse a fazer um podcast do zero, se não tivesse a Imóvel Brasil por trás, possibilitando a gente a trazer esse nível de convidados, acho que a gente demoraria anos para chegar nesse curto prazo que a Imóvel Brasil nos proporcionou. E, cara, foi fantástico. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente. Sim, agradeço. Porque hoje a gente foi mais espectador do que entrevistador. Eu realmente agradeço porque eu aprendi muita coisa. E é de grande valia. Tenho certeza que quem assistiu o nosso podcast vai aprender muito com você. Estou sempre aí. Muito obrigado, Adilson. Espero realmente que você volte outras vezes, porque as portas estão sempre abertas. Agradecer a vocês, ao Fábio, agradecer ao nosso amigo que também está aqui. Obrigado, Marlin, que é o nosso cameraman. Beleza. E tamo junto, galera. Mais um, Dani. Fiquem com Deus. O próximo, a gente até esqueci quem é o próximo convidado. De tão feliz que eu tô por conta disso, desse podcast. Tamo junto, galera. Fiquem com a gente. Até o próximo podcast. E um bom resto de ano. Bom 2022 para todo mundo. E muito obrigado. Tamo junto sempre. Bem-vindos e até a próxima. Até a próxima.